Oi, gente, amigos e irmãos. Boa tarde, como é que vocês estão? Desejo que estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal F. Carvalho Channel. É uma honra ter você aqui no canal, Francisco Carvalho, aqui neste 23 de dezembro. Neste vídeo, eu vou falar sobre ah, volta a atacar os cristãos. Ele disse: quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Disse Porchat essa segunda-feira no programa Roda Viva. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever se ainda não está inscrito aqui no canal. No final do vídeo, deixe o seu like se gostar e compartilha com todo mundo das suas redes sociais. Ajuda a divulgar este vídeo para fazer com que o canal fique relevante para o YouTube e também deixe o seu comentário, porque o YouTube vai entender que o canal está relevante. Pessoal, é o seguinte, Porchat voltou a atacar os cristãos nesta segunda-feira, dia 21. Eu estou aqui com o Jornal da Cidade Online aberto. Eu vou deixar o endereço, o link do jornal aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar o jornal e ler na íntegra. Vai ficar fixado na descrição do vídeo, beleza? Ele volta a atacar os cristãos. Porchat disse o seguinte, está aqui destacado para vocês acompanharem. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Não dá para acreditar naquilo que está escrito ali, literalmente. Aquilo são parábolas muito bonitas, são ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, lidar com o outro, lidar com as adversidades. Eu vou deixar que a Bíblia responda, a própria Bíblia responda. Fábio Porchat, considerando que ele disse que quanto mais lê a Bíblia, mais ateu ele fica, então parece que ele lê a Bíblia. Minha gente, eu vou deixar que a própria Bíblia responda Porchat. Primeira razão pela qual Porchat se torna mais ateu quando lê a Bíblia, ou seja, quanto mais ele lê a Bíblia, mais se torna ateu, é porque Deus o entregou a si mesmo e às disposições naturais do coração dele. Eu vou ler aqui, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O ser humano é indesculpável porque ele pode conhecer a Deus, ele pode se chegar a Deus, ele pode glorificar a Deus, ele pode reconhecer Deus, perceber os atributos invisíveis de Deus na criação. Desde o princípio, quando Deus criou o mundo e tudo o que nele há, Deus, na criação, revela pouco do que Deus é. A revelação natural de Deus, a criação, mostra até mesmo os atributos invisíveis de Deus. Por exemplo, o seu eterno poder é um dos atributos percebidos na revelação natural, que é a criação. Os homens, ao desprezar esta revelação e ao negar as verdades dessa revelação, eles se tornam, por isso, indesculpáveis. Enquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles acham que são sábios, mas na verdade são loucos. Eles estão obscurecidos, o próprio raciocínio e o coração, porque desprezam esta revelação natural de Deus. Por desprezarem a revelação natural de Deus, o coração vai ficando não somente insensível, mas obscurecido, o raciocínio vai ficando obscurecido. E, assim, eles achando que são sábios, na verdade, são um bando de loucos, porque desprezam a clareza mais básica, as noções mais básicas, aquilo que Deus revelou na criação. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, a imagem de aves, animais voadores, a imagem de quadrúpedes, animais de 4 patas, e a imagem de répteis, animais que rastejam. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus entregou tais homens que negam a verdade de Deus na revelação mais básica que existe, que é a revelação natural, a criação. Então Deus os entregou à imundícia. E eles passaram a mudar a verdade de Deus em mentira. E assim, entregues, Deus os entregando à disposição natural do coração, às disposições naturais do coração, os homens vão mudando a verdade de Deus em mentira. Por exemplo, a luz, eles invertem, dizem que é trevas. E as trevas, eles dizem que é luz. O doce, eles dizem que é azedo. E o azedo, eles dizem que é doce. Eles mudam a verdade de Deus. A verdade de Deus, eles passam a ter como mentira. Eles passam a servir a criatura no lugar do Criador. Em vez de servir ao Criador, eles passam a servir a criatura, a glorificar a criatura, a adorar a criatura. Eles eliminam Deus, eles negam Deus, negam a existência de Deus e não somente negam, militam com as suas mentiras para querer negar Deus em todas as coisas. No verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia. No verso 26, os entregou Deus às paixões infames. E no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E no verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esta é a primeira e mais importante razão. Ele está entregue a si mesmo, está entregue à sua própria disposição mental,
disposição mental esta que é reprovada por Deus. Deus o entregou à própria disposição do coração e da mente. Está entregue a si mesmo. E uma pessoa entregue a si mesmo, ao entregar Deus, a deixar Deus, a pessoa por conta de si mesma, ela, quanto mais lê a Bíblia, e se lê a Bíblia, mais ateu vai ficar. Mais militante contra Deus vai ficar. Uma pessoa entregue a si mesma, quanto mais ela lê a Bíblia, mais ela vai militar contra Deus. Mais ela vai se colocar em rebelião e afronta contra Deus. Quanto mais entregue a si mesmo. Quando Deus entrega a pessoa a si mesma, essa pessoa vai passar a militar e a buscar adeptos e a formar rebelião e rebeliões e colocar pessoas e até nações contra Deus. E aqui eu deixo uma dica, poxa, para de ler a Bíblia. Para de ler a Bíblia, porque cada vez que você lê a Bíblia, mais ateu e mais rebelde contra Deus você vai ficar. O que você disse lá no Roda Viva, no programa Roda Viva, esta expressão, essa colocação de que fica mais ateu ainda à medida que lê a Bíblia, isso acontece mesmo. Quando Deus entrega a pessoa a si mesma, ela fica mais rebelde mesmo. Isso que está acontecendo com você é um fato. Isso que está acontecendo com você é a prova de que a palavra de Deus é a verdade. De que a revelação de Deus é a verdade, de que a Bíblia é a verdade. A Bíblia já diz isso que você está dizendo. A Bíblia afirma isso que você está falando de si mesmo. Você não está falando algo que a Bíblia não diga, porque ela diz que a pessoa entregue a si mesma, ela vai ficar cada vez mais ateu, mais rebelde, mais militante contra Deus. A segunda razão pela qual Pochá fica mais ateu por ler a Bíblia é porque o homem natural, a pessoa no seu estado natural, não compreende as coisas de Deus. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e eu vou ler a partir do verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, deste mundo, dos homens, nem a sabedoria dos poderosos desta época, deste mundo, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, Jesus Cristo. Mas como está escrito, as Escrituras do Velho Testamento já diziam: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos seres humanos sabe as coisas dos homens, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Ora, nós não temos conhecido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras,
ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, a pessoa na sua condição natural, na sua condição adâmica, na condição a que veio este mundo, não pode compreender as coisas de Deus. Não podem compreender as coisas que são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Deus se revelou nas Escrituras Sagradas por meio do Espírito Santo. Então, as pessoas, na sua condição natural, não vão compreender o que aqui está escrito, não vão compreender as mensagens, a mensagem, a vontade de Deus, não vão entender o que Deus está dizendo aqui. As pessoas, no seu estado, na sua condição natural, não compreendem. Por isso, Porchat, ao ler a Bíblia, não entende a vontade de Deus revelada nas Escrituras, não entende quem Deus é, e por isso, cada vez mais se torna ateu e afrontoso a Deus. Essa é a segunda razão. O homem natural, na sua condição natural, não compreende a Bíblia. Pode ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, podem ler tantas vezes que quiserem. Jamais vão compreender. Compreender a Bíblia é também obra de Deus no coração do homem. E aí eu passo para a terceira razão por que Porchat, quanto mais lê a Bíblia, se torna ateu. É porque ele não tem o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo no coração, a pessoa que passou pela regeneração, obra miraculosa do Espírito Santo no coração da pessoa, essa pessoa passa a compreender a Bíblia. E não somente compreender, mas aceitar como palavra de Deus. A terceira razão, Porchat, pela qual você fica cada vez mais ateu por ler a Bíblia, é porque a obra da regeneração precisa acontecer no seu coração. Enquanto não acontecer, e se não acontecer, nunca, jamais, você vai compreender. E em vez de se inclinar para Deus e adorar Deus como o Senhor absoluto da tua vida, vai se tornar cada vez mais ateu e se colocar cada vez mais em militância contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios, os valores, a moral e as virtudes de Deus. É isso que vai acontecer. Minha gente, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com todo mundo aí das suas redes sociais. Valeu, valeu mesmo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estão aparecendo vídeos aqui para que você possa continuar comigo. Tchau.